Olá pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Matemática 2. Nesta quarta aula falaremos sobre integrais duplas em coordenadas polares. Na primeira parte veremos como fica a integral dupla nesse novo sistema de coordenadas polares, e na segunda parte veremos exemplos. Livro de referência, Continuação do Stuart, volume 2, ou qualquer livro de cálculo, volume 2. Então vamos às integrais duplas em coordenadas polares. Então, como que era a integral dupla em coordenadas cartesianas, né? Então, em coordenadas cartesianas, nós tínhamos a integral dupla, aqui a f de x e y, definida na região R, e aqui o infinitésimo de área da região R. Essa integral, então, está representando a f de xy, né, é uma z igual f de xy, em que a gente faz o gráfico da superfície ao fazer o gráfico da superfície, a gente projeta por exemplo no plano xy, ao projetar no plano xy, nós temos a definição da região R, então essa daqui é a nossa região R, e para melhor enxergar os limites de integração dessa região R, a gente desenhava ela separado no plano xy, por exemplo, desse jeito. Aqui a região R, aqui, por exemplo, um B, aqui uma função y f de x, e aqui um y, por exemplo, g de x. Então isso em coordenadas cartesianas. E fazendo a partição regular da região R, nós chegamos que o nosso infinitésimo de área ele era igual a dx dy, ou
dy dx, dependendo da ordem de integração, né? Nesse caso que foi desenhado, é nesse caso aqui, que x vai de A até B e y vai de G até F. Então, isso em coordenadas retangulares, cartesianas retangulares. Então, agora o que a gente quer saber é como que fica isso em coordenadas polares. Então, a ideia é pegar a integral dupla se nós vamos passar para coordenadas polares, então nós vamos passar a função z igual a f de x, y para coordenadas polares. Então isso vai ficar um z igual a f no lugar do x, r cosseno θ, e no lugar do y, r seno θ. Só que ao passar para coordenadas polares, nós passamos a superfície, a expressão da superfície. E o que vai mudar também ao passar a integral dupla em coordenadas polares é a região R, porque é a região R que nós vamos desenhar em coordenadas polares. Então, quando a gente está em cartesiano e passa para polar, a nossa região R, nós temos que desenhar ela em coordenadas polares. Se nós vamos desenhá-la em coordenadas polares, nós vamos fazer o particionamento da área da região R em coordenadas polares. Então, nós temos que descobrir quem é o infinitésimo de área agora em coordenadas polares. Porque em retangulares ou era dx, dy, dy, dx. Ou seja, dependia aqui do x do y. Agora em coordenadas polares, nós estamos r θ. Então, como que vai ficar o referente aqui? dr, dθ, para definir o infinitésimo dA. Então, é isso que nós precisamos saber, isso que nós precisamos descobrir. Então, vamos montar a região R em coordenadas polares. Porque esse a gente já sabe transformar usando a definição das coordenadas polares, que é x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Então, nós precisamos descobrir esse daqui, quem é o infinitésimo de área em coordenadas polares. Bom, então vamos desenhar a nossa região R em coordenadas polares. Vou ter aqui um eixo de referência. Esse daqui é o nosso eixo polar. Agora, como estamos em coordenadas polares, então eu vou deixar um θ fixo. Deixando um θ fixo,
Então nós vamos ter aqui um θ 1, e aqui nós vamos ter outro θ. Deixar um outro θ fixo aqui, um θ 2. Então aqui é θ 1 e aqui θ 2. Entre esses dois ângulos nós vamos definir duas curvas. Primeiro aqui a curva, por exemplo, R igual a G de θ, e aqui a curva R igual F de θ. Então, o que nós temos que fazer? Particionar essa região. Mas só que particionar agora em coordenadas polares, o que nós vamos fazer? Raios saindo aqui da origem e vamos fazer arcos, né? Saindo de θ 1 até θ 2. Então aqui um arco, aqui outro arco, aqui outro arco, e por exemplo aqui outro arco. Sim. E aí nós particionamos a nossa região R. Então essa daqui é a nossa região R e particionamos a nossa região R. O que nós queremos saber é quem é essa área. Se a gente notar aqui, isso formou setor circular. Então essa nossa área é um setor circular maior menos um setor circular menor. Vou redesenhar aqui. Então nós temos aqui e aqui as laterais. Depois nós temos o arco maior e temos o arco menor. Esse arco maior e arco menor delimita nosso infinitésimo, nosso ΔA. Neste ΔA, nós temos aqui um θ menor e um θ maior, e depois nós temos um raio menor e um raio maior. Esse θ menor eu vou chamar, por exemplo, de θ J, e esse θ maior aqui de J mais 1, que nem na partição lá x e y, em coordenadas retangulares, cartesianas retangulares. Agora aqui, ao invés de ser x, y, nós vamos usar rθ. Então aqui é um θ menor, J, aqui é um θ maior, J mais 1, θ J mais 1. E aqui nós temos um raio menor, e aqui um raio maior.
Então, quem que é o nosso pedacinho de área? O nosso pedaço de área ele é quem? Ele é a área do setor circular maior menos a área do setor circular menor. Mas quem é a área do setor circular? A área do setor circular, a área do setor circular pode ser obtida de uma regra de 3. De que maneira? Bom, lembrando que a área da circunferência é πr ao quadrado. Então, quando a gente tem θ sendo 2θ, ou seja, completando a volta, o círculo completo, nós temos que o ângulo θ é 2π radianos e isso nos fornece uma área de πr ao quadrado. Agora, o setor circular é uma área menor do que a área da circunferência, né? Então, nós temos um θ, um ângulo, não sendo 2π radianos, sendo um alfa entre 0 e 2π. E isso nos fornece a área do setor circular. Então, a área do setor circular é fazendo essa regra de 3. Então, nós vamos ter que a área do setor circular é alfa π r ao quadrado dividido por 2π. Então, vai ficar alfa dividido por 2 que multiplica r ao quadrado. Então, essa área delta A e J vai ficar como? Vai ficar a área do setor circular maior, que vai ser meio. Quem é o R ao quadrado? O R ao quadrado é o raio do setor circular maior, é o R I mais 1. Então, vai ficar I mais 1 ao quadrado, que multiplica alfa. Quem é alfa? Alfa é este ângulo. Quem é este ângulo? É o θj mais 1 menos θj, que nós vamos chamar de delta θ. Então, esse daqui é o delta θ. Agora, menos a área do setor circular. Então, vai ser meio. Agora, o raio menor, que é RI ao quadrado, delta θ. Colocando em evidência, nós vamos ficar meio RI mais 1 ao quadrado menos RI ao quadrado, que multiplica delta θ. Isto entre parênteses é um produto notável, e então nós podemos reescrevê-lo como RI mais 1 mais
RI, que multiplica RI mais 1 menos RI, delta θ. Esse daqui é um ΔR. Então, a gente chega que o nosso ΔA é meio de RI mais 1 menos RI, ΔR, delta θ. Mas, o que é isso? Faltou o sinal aqui, que é um sinal de mais, sinal positivo. Aqui é mais. O que é isso? Isso é uma média. É a média entre esses dois raios aqui, entre o raio maior e o raio menor. Somou e dividiu por 2. Então, isso daqui é uma média. Então, isso fica raio médio delta R delta θ. Então, esse é o infinitésimo, é o pedacinho de área da nossa região R em coordenadas polares. Mas nós não queremos só um pedacinho de área, né? Nós queremos resolver a integral em coordenadas polares. Então, nós queremos montar uma integral. Então, essa integral, ela vai ser aproximadamente o quê? Eu somar esses infinitésimos de área, esses pedacinhos de área, eu somar multiplicado pela função f em coordenadas polares. Então, nós vamos ter o somatório para cada um dos índices. Então, para o J, para o índice I, para percorrer todos os pedacinhos de áreas. E nós vamos ter a f em coordenadas polares. Multiplicado por delta A e J, que isso é igual Então aqui eu vou simplificar, aqui eu vou escrever só F, dependendo agora de Rθ, e qual que era o infinitésimo, o pedacinho de área que nós chegamos em coordenadas polares, R médio, delta R, delta θ. Então, para esse somatório transformar na soma de Riemann, nós precisamos fazer o limite dessa expressão. Ou seja, nós precisamos fazer o delta R, aqui é delta R e delta θj. Nós precisamos pegar os valores maiores desse, então o máximo desses, e garantir que fazer que vai para zero, fazer o limite de ir para zero. O mesmo para o θ, pegar o θ máximo e fazer isso ir para zero de maneira que os dois vão aí para zero, garantindo que esta área vai para zero. Tá? Então, esse limite aqui de maneira conveniente para que esse daqui vai para zero. Então, no limite, esse somatório vira soma de Riemann e então a integral dupla que nós estamos procurando fica a integral dupla em coordenadas polares vai ficar
o R vai ficar integral dupla ao longo da região R de quem? Da F em coordenadas polares, que multiplica o infinitésimo de área em coordenadas polares. Só que quem é esse infinitésimo de áreas em coordenadas polares? Bom, se a discretização for feita do jeito que nós fizemos, ou seja, fixando o θ em triângulos constantes e a nossa funções que delimitam os raios são funções de θ, então essa integral dupla ficaria de que forma? Ficaria indo de θ1 até θ2 para dθ, indo da nossa função g de θ f de θ aqui fica a função f, agora que depende de rθ. Esse daqui vai ficar o infinitésimo de r. E o que é isso daqui? Quando aplico o limite, o que acontece com isso? Bem, quem que é a média, né? Então, a média nós tínhamos aqui um raio e um raio e mais um. A média vai estar aqui no ponto médio, dentre esses dois valores. Quando fazer o ΔR para zero, o que vai acontecer com esses valores? Este daqui vai vir para cá, este vai vir para cá, eles vão ficar cada vez mais próximos, e esses pontos vão ficar cada vez um mais próximo dos outros, a ponto de, no limite, um ficar em cima do outro. Então, esse valor, a média, vai ser um valor R no limite. Então, a nossa média é um próprio valor de raio. Então, essa é a integral dupla em coordenadas polares. O que temos que tomar cuidado é que agora o nosso infinitésimo de área, quando a gente fizer ΔR e Δθ, lembrar que o ΔR, junto com o ΔR, sempre nós vamos ter esse R acompanhando. Então, isso daqui sempre caminha junto e vem das coordenadas polares. Então, esse R aqui acompanhando, sempre que o dr das coordenadas polares. Se nós invertermos essa integral, né, então nós vamos ter aqui R1, R2, nós vamos ter uma função g de R, uma aqui f de θ, aqui ainda continua a nossa função em coordenadas polares, e aqui vai ficar invertido, vai ficar θ, e não podemos esquecer aqui do R dr. Tá?
Então a gente só inverte, a gente não precisa escrever esse parênteses, nós não precisamos escrever. Então, os livros já põe esse dr aqui para dentro, já esse r, mas eu gosto, é sempre bom, eu deixo ele junto aqui com delta r, com dr, para lembrar que ele sempre acompanhando aqui o dr, esse r. Então, nós podemos ter então essas duas integrais aqui em coordenadas polares. Bom, então vamos ver exemplos. Como que fica essa montagem dessas integrais em coordenadas polares, né? Então, vamos a um exemplo. Na segunda parte, falaremos sobre exemplos, como aplicar essas coordenadas polares para cálculo de integrais.